Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje vamos falar sobre os cuidados que a gente tem que ter no gramado na época de primavera-verão. É uma época muito mais fácil de cuidar do gramado, porque o dia ele vai ser mais longo, então esse gramado vai receber mais luz. Então o crescimento dele é muito mais fácil, é muito mais tranquilo cuidar dele nessa época do ano. Então, como você tem mais luz na primavera-verão e chove mais, você vai ter sempre um gramado com uma qualidade melhor, porque você vai dar água para ele e vai ter luz e o crescimento dele vai ser muito mais fácil. Como ele vai crescer mais, a gente tem que cortar mais vezes também esse gramado para ele estar sempre bonito. Se a gente demorar muito tempo para cortar esse gramado, quando a gente vai cortar, em vez de a gente cortar só a folha, a gente corta o caule dele, porque esse gramado estava muito fechado, ele não estava conseguindo achar luz, então ele estava crescendo para buscar luz. Quando você faz o corte dele, vai aparecer só aquele talo seco, aquele gramado que parece aquele aspecto meio de palha, fica meio complicado. Então a gente tem que estar sempre cortando mais vezes para ter uma qualidade boa, para sempre estar cortando folha, para ficar realmente aquele tapete verde. Então isso é importante na época de primavera-verão. A questão de rega segue a mesma regra de sempre. Se o gramado está seco, a gente vai ter que molhar. O ideal seria regas diárias. Se choveu, você não vai molhar também, mas a grama ela perde muita água. Em 1 metro quadrado, mais ou menos um dia quente assim, a gente chega a perder 5 litros de água em cada metro. Então é muita água. E você tem que estar repondo essa quantidade de água todo dia para esse gramado. Ah, mas eu não consigo regar todo dia, pelo menos a cada um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias, mas sempre tem que estar fornecendo água para esse gramado para ele não estressar, para ele não ficar murcho, senão ele vai ficar feio também e o crescimento vai ficar prejudicado também. Se a gente tiver também nesse gramado algumas áreas onde as pessoas pisam demais, um caminho ali que as pessoas fazem, ou onde passa carro, às vezes a gente tem algumas áreas nesses locais, uma área muito compactada. Então a gente tem que fazer, além da adubação, dos cuidados, da rega, a gente tem que também aerar esse gramado, porque a raiz, como vai estar muito duro esse solo, ela não vai ter nem força para crescer, a água não vai infiltrar nesse solo e o gramado vai ser prejudicado nessas áreas, quase que ele morre. Então você tem que furar esse solo, fazer uma aeração com um haste de ferro ou algum equipamento, furar esse solo, cobrir esse solo com matéria orgânica e areia para aerar melhor esse solo também. E depois de que você fez isso nessas áreas, fazer uma adubação total para poder ter uma recuperação desse gramado também. Na primavera-verão, a gente faz uma adubação com adubo rico em nitrogênio e potássio. Se você dá o nitrogênio para a planta, ela vai crescer. Só que não adianta você dar só o nitrogênio, você precisa também do potássio na mesma quantidade para aumentar a resistência da planta, para o gramado ficar mais resistente ao pisoteio, para quando você pisar no gramado não ficar mole. Se você der só nitrogênio, ele vai ficar sem resistência. Pisou nele, vai ficar mole, vai ser fácil para entrar fungos, doenças. Por isso que é importante você ter a mesma quantidade de nitrogênio para a mesma de potássio, manter esse equilíbrio. A Forte, ela criou o produto Forte Jardim, que é o mais conhecido por gramado. Esse Forte Jardim ele tem 13,5,13, ele tem bastante nitrogênio, bastante potássio e tem micronutrientes também, ele é completo para o gramado. Você utiliza em média de 100 gramas por metro quadrado, você aplica ele a lanço ou manualmente, aplicando ele a lanço mesmo por cima do gramado, ou com uma adubadeira, que facilita bastante o trabalho quando você tem áreas maiores. Então você pega o adubo, coloca na adubadeira e faz a aplicação dele numa área total. Depois da adubação, é muito importante estar molhando esse gramado, porque esse adubo não pode ficar em contato com a folha. Se você não molhar, ele vai queimar, porque o adubo é um sal. Então você tem que fazer a rega logo depois, para esse adubo ir para a raiz da grama, para o solo, e não ficar mais em contato com a folha. Aí sim ele vai ser absorvido pela raiz e vai conseguir fazer o efeito dele de nutrir a planta e deixar ela bonita em pouco tempo. Quando você aduba com Forte Jardim, em média de 7 a 15 dias depois, o gramado já fica bonito, já vai ficar bem verde, bonito, você mantém a altura de corte e ele dura em média de 3 até 4 meses. Então depois de 4 meses você faz uma aplicação, são mais ou menos 3 adubações ao ano. Uma adubação em setembro, outra próximo de janeiro e outra antes do início do inverno, em maio. Então são 3 adubações que você tem que fazer no gramado. Então você faz uma adubação a cada 3, 4 meses.
Nesse intervalo, para manter sempre esse gramado bem verde, bem bonito, você utiliza o Max Green Foliar. Ele tem ferro, magnésio e enxofre que acelera a produção de clorofila, que é o verde da planta. Então essa grama vai ficar bonita em pouco tempo. Você faz foliar, você vai fazer uma pulverização desse gramado, fazendo foliar, aplicando na folha. Então esse gramado tem que ter folha, tem que estar já adubado, já bonito, para ficar mais verde ainda. Então a cada mais ou menos 15 dias, o ideal é que a cada 15 dias você está fazendo uma adubação para sempre ter esse gramado mais bonito. Esse foi o vídeo então sobre cuidados no gramado na época de primavera-verão. Curtam o vídeo, compartilhem, qualquer dúvida comentem aqui embaixo e até a próxima.